Capítulo 13. Acordei com a luz do sol e espaço aberto, nada além de céu limpo e montanhas cobertas de neve ao meu redor. Irizan sentado em uma poltrona diante do sofá no qual eu estava deitada, olhando as montanhas, o rosto incomumente sério. Engoli em seco, e a cabeça de Rizan se virou em minha direção. Não havia bondade em seus olhos. Nada além de um ódio infinito e gélido. Mas Riz piscou e aquele ódio sumiu. Substituído talvez por alívio. Exaustão. E a luz pálida do sol que aquecia o piso de pedra da lua, alvorecer. Era alvorecer. Eu não queria pensar em quanto tempo ficara inconsciente. O que aconteceu? Perguntei. Estava com a voz rouca. Como se tivesse gritado. Você estava irritando, explicou Riz. Não me importei se meu escudo mental estava erguido ou abaixado ou totalmente destruído. Também conseguiu dar um susto e tanto em todos os criados e as sentinelas da mansão de Talin quando se envolveu em escuridão e eles não conseguiram vê-la. Meu estômago pareceu vazio. Eu machuquei algum? Não? O que quer que tenha feito, ficou contido a você. Você não foi. Segundo lei e protocolo, disse Rissan, esticando as longas pernas, as coisas teriam se tornado muito complicadas e muito confusas se fosse eu quem entrasse naquela casa e a levasse. Quebrar o escudo foi uma coisa, mas Mor precisou entrar a pé, deixar as sentinelas inconscientes com os próprios poderes e carregar você até a fronteira para outra corte antes que eu pudesse trazê-la aqui. Talin teria liberdade total para marchar suas forças até minhas terras e reivindicá-las. E como não tenho interesse algum em uma guerra interna, precisamos fazer tudo de acordo com as regras. Era o que Mor tinha dito, que fizera tudo de acordo com as regras. Mas, quando eu voltar? Como sua presença aqui não é parte de nosso dever mensal, não tem qualquer obrigação de voltar. Riz esfregou a têmpora. A não ser que queira. A questão caiu sobre mim como uma pedra afundando para o fundo de um lago. Havia tanto silêncio em mim, tanto, nada. Ele me trancou naquela casa. Eu consegui dizer. A sombra de asas puldaruças se abriu atrás da cadeira de Riz. Mas o rosto estava calmo quando disse. Eu sei. Eu senti. Mesmo com os escudos erguidos, para variar. Eu me obriguei a encarar Riz de volta. Não tenho para onde ir. Era uma pergunta e uma súplica. Riz gesticulou com a mão, as asas sumiram. Fique aqui por quanto tempo quiser. Fique para sempre se tiver vontade. Eu precisarei voltar em algum momento. É só dizer, e será feito. Ele também foi sincero. Mesmo que eu conseguisse ver pela ira nos olhos de Riz que ele não gostava da ideia. Riz me levaria de volta à corte primaveril assim que eu pedisse. De volta ao silêncio e aquelas sentinelas, e a uma vida de fazer nada além de me vestir e jantar e planejar festas. Rizan cruzou as pernas com o tornozelo sobre o joelho. Fiz uma oferta quando veio aqui da primeira vez, me ajude, e comida, abrigo, roupas. Tudo isso é seu. Eu tinha vivido de esmolas no passado. A ideia de fazer isso agora. Trabalhe para mim, disse Rissan. De todos os modos, tenho uma dívida com você. E resolveremos o resto com o passar dos dias se for preciso. Olhei na direção das montanhas, como se pudesse ver até a corte primaveril ao sul. Talin ficaria furioso. Ele destruiria a mansão. Mas ele me prendeu. Ou era muito profundamente incapaz de me entender, ou ficara destruído demais pelo que acontecera sob a montanha, mas, ele me prendeu. Não vou voltar. As palavras ecoaram em mim, como um badalo da morte. Não até resolver as coisas. Afastei a parede de ódio e tristeza e puro desespero quando meu polegar roçou o trecho vazio de pele onde aquele anel um dia estivera. Um dia de cada vez. Talvez Talin se desse conta. Talvez se curasse daquele ferimento pontiagudo de medo pútrido. Talvez eu me resolvesse. Não sabia.
Mas sabia que, se ficasse naquela mansão, se fosse trancafiada mais uma vez, poderia levar a cabo a destruição que Amaranta tinha começado. Rizan conjurou uma caneca de chá quente do nada e a entregou a mim. Beba. Aceitei a caneca, deixando que o calor passasse para meus dedos rígidos. Rizan me observou até que eu tomasse um gole, e, então, voltou a monitorar as montanhas. Tomei mais um gole, menta e alcaçuz de outra erva ou tempero. Eu não voltaria. Talvez jamais sequer tivesse chegado a voltar. Não de sob a montanha. Quando a caneca estava pela metade, procurei algo, qualquer coisa para dizer que afastasse o silêncio sufocante. A escuridão é parte do poder que você me deu. É de se presumir que sim. Terminei de tomar o resto da caneca. Nada de asas. Se herdou alguma coisa da transfiguração de Tanlin, talvez possa fazer asas próprias. Um calafrio percorreu minha coluna ao pensar naquilo, nas garras que tinham crescido naquele dia com Lucien. E dos outros grãos senhores. Gelo, isso é da invernal. O escudo que um dia fiz, com vento endurecido, de quem isso veio? O que os outros podem ter me dado? A atravessar está ligado a algum de vocês em particular. Rizand refletiu. Vento. A corte diurna, provavelmente. E atravessar, não é exclusividade de corte alguma. É totalmente dependente de sua reserva de poder e de seu treinamento. Não tive vontade de mencionar meu fracasso espetacular em me mover sequer 1 centímetro. E quanto aos danos que recebeu de todos os outros? Acho que cabe a você descobrir. Eu deveria saber que sua boa vontade se dissiparia depois de 1 minuto. Chris soltou uma gargalhada baixa e ficou de pé, esticando os braços musculosos acima da cabeça e alongando o pescoço. Como se estivesse sentado ali há muito, muito tempo. Durante a noite toda. Descanse 1 dia ou 2, Feire, disse ele. Então, comece a tarefa de descobrir todo o resto. Tenho assuntos para tratar em outra parte de minhas terras, voltarei no fim da semana. Apesar de ter dormido bastante, eu ainda estava muito cansada, cansada até os ossos, até o coração destruído. Quando não respondi, Chris saiu andando por entre as pilastras de pedra da lua. E vi como passaria os próximos dias, na solidão, com nada para fazer, somente eu mesma, com pensamentos terríveis por companhia. Comecei a falar antes que pudesse mudar de ideia. Me leve junto. Chris parou quando afastou 2 cortinas de organza lilás. Devagar, ele se virou. Você deveria descansar. Já descansei o suficiente, argumentei, apoiando a caneca vazia e me levantando. Senti uma leve tontura. Quando tinha comido pela última vez? Aonde quer que vá, o que quer que faça, me leve junto. Ficarei longe de problemas. Apenas. Por favor. Odiei a última palavra, engasguei. Ela não surtirá o efeito de dissuadir Tanlin. Por um longo momento, Chris não disse nada. Então, ele caminhou em minha direção, as longas passadas percorriam a distância rapidamente, e seu rosto estava determinado como pedra. Se vier comigo, não terá volta. Não poderá falar sobre o que vir com ninguém fora de minha corte. Porque, se falar, pessoas morrerão, meu povo morrerá. Então, se vier, precisará mentir a respeito disso para sempre. Se voltar para a corte primaveril, não pode contar a ninguém o que vir, e quem conheceu, e o que testemunhará. Se você preferir não ter isso entre você e seus amigos, então, fique aqui. Ficar ali, ficar trancada na corte primaveril. Meu peito era um ferimento exposto, aberto. Imaginei se sangraria até a morte devido a ele, se um espírito podia sangrar até morrer. Talvez isso já tivesse acontecido. Me leve com você, sussurrei. Não contarei a ninguém o que vir. Nem, para eles. Não suportava dizer o nome dele. Chris me observou por alguns segundos. Por fim, me deu um meio sorriso. Sairemos em 10 minutos.
Se quiser se limpar, vá em frente. Um lembrete incomumente educado de que eu provavelmente parecia um cadáver. Eu me sentia como um. Mas falei. Aonde vamos? O sorriso de Iris se alargou. Para Velaris, a cidade de luz estelar. Assim que entrei no quarto, o silêncio vazio retornou, levando consigo qualquer pergunta que eu pudesse ter sobre uma cidade. Tudo fora destruído por Amaranta. Se havia uma cidade em Prythian, sem dúvida eu visitaria uma ruína. Disparei para a banheira, me limpando o mais rápido possível, depois, corri para pegar as roupas da corte noturna que tinham sido deixadas para mim. Meus movimentos eram distraídos, cada uma tentativa frágil de evitar pensar no que acontecera, no que Talin tentara fazer e tinha feito, no que eu tinha feito. Quando voltei para o átrio principal, Rhys estava recostado contra uma pilastra de pedra da lua, limpando as unhas. Ele apenas disse: Você demorou 15 minutos. Antes de estender a mão. Não tive qualquer vontade de sequer tentar fingir que me importava com a provocação antes de sermos engolidos pelo rugido da escuridão. Vento e noite e estrelas passaram em disparada conforme Rhys nos atravessou pelo mundo, e os calos de sua mão roçaram contra os meus, que se suavizavam, antes. Antes que a luz do sol, não das estrelas, me recebesse. Ao semicerrar os olhos para a claridade, me vi de pé no que sem dúvida era o vestíbulo da casa de alguém. O tapete vermelho ornamentado acolchoou o único passo que dei, cambaleante, para longe de Rhys a fim de observar as paredes quentes com painel de madeira, as obras de arte, a escada reta e ampla de carvalho adiante. De cada lado havia 2 cômodos, à esquerda, uma sala de estar com uma lareira de mármore preto, muita mobília confortável e elegante, mas gasta, e prateleiras de livros embutidas em todas as paredes. À direita, uma sala de jantar com uma mesa longa de cerejeira, grande o bastante para 10 pessoas, pequena em comparação com a sala de jantar da mansão. No fim do corredor estreito adiante havia mais algumas portas, e ele terminava com uma que presume dar para uma cozinha. Uma moradia urbana. Certa vez, visitara uma, quando era criança e meu pai me levou em viagem para a maior cidade em nosso território, pertencia a um cliente fantasticamente abastado e tinha cheiro de café e naftalina. Um lugar bonito, mas pomposo, formal. Essa casa era um lar que fora habitado e aproveitado e querido. E ficava em uma cidade. Parte 2. A Casa do Vento. Capítulo 14. Bem-vinda ao meu lar, disse Rhysand. Uma cidade, havia um mundo lá fora. O sol da manhã entrava pelas janelas que ladeavam à frente da casa. A porta de madeira com entalhe ornamental diante de mim era embutida com um vidro embaçado, pelo qual se via uma pequena antecâmara e a porta de entrada de fato além dela, fechada e sólida contra qualquer que fosse a cidade que espreitava lá fora. E a ideia de colocar os pés do lado exterior, para as multidões reunidas, de ver a destruição que Amaranta provavelmente provocara sobre elas. Um peso recaiu sobre meu peito. Não tinha me concentrado o suficiente para perguntar até agora, não me dera um pingo de espaço para considerar que aquilo poderia ser um erro, mas... O que é este lugar? Rhys apoiou o ombro largo contra o batente de carvalho entalhado que dava para a sala de estar, e cruzou os braços. Esta é a minha casa. Bem, tenho 2 casas na cidade. Uma é para assuntos mais oficiais, mas esta é apenas para mim e minha família. Tentei ouvir o barulho de criados, mas não consegui. Bom, talvez fosse bom, em vez de ter gente choramingando e boquiaberta. Niuala e Serridven estão aqui, disse ele, interpretando meu olhar pelo corredor atrás de nós. Mas, fora isso, seremos apenas nós 2. Fiquei tensa. Não que as coisas fossem diferentes na própria corte noturna, mas, aquela casa era muito, muito menor. Não teria como fugir dele. Exceto pela cidade do lado de fora. Não restavam cidades em nosso território mortal. Embora algumas tivessem florescido no continente principal, cheias de arte e educação e comércio.
Ellen certa vez quis ir comigo. Acho que agora não teria mais essa oportunidade. Rezando abriu a boca, mas então as silhuetas de dois corpos altos e fortes surgiram do outro lado do vidro embaçado da porta da frente. Um deles bateu com o punho. Rápido, seu preguiçoso, vociferou uma voz masculina grave na antecâmara além da porta. Exaustão tinha me entorpecido tanto que não me importava muito que havia asas despontando das duas formas sombreadas. Liz nem mesmo piscou na direção da porta. Duas coisas, Feire, querida. As batidas continuaram, seguidas pelo segundo macho murmurando para o companheiro. Se vai começar uma briga com ele, faça depois do café. Aquela voz, como sombras que tomaram forma, sombria e suave fria. Não fui eu quem me expulsou da cama agora há pouco para voar até aqui, disse o primeiro. Então, acrescentou. Enxerido. Eu podia jurar que um sorriso repuxou os cantos da boca de Liz conforme ele prosseguiu. Primeira, ninguém além de Molly e eu podemos atravessar diretamente para dentro desta casa. Está enfeitiçada, guarnecida e enfeitiçada ainda mais. Apenas aqueles que eu desejar, e que você desejar, podem entrar. Está segura aqui, e segura em qualquer lugar desta cidade, aliás. As muralhas de Velaris são bem protegidas, e não são penetradas há 5.000 anos. Ninguém com má intenção entra nesta cidade a não ser que eu permita. Então, vá aonde desejar, faça o que desejar e veja o que desejar. Aqueles dois na antecâmara, acrescentou Liz, com os olhos brilhando, podem não estar na lista de pessoas que você deveria se dar o trabalho de conhecer se continuarem esmurrando a porta como se fossem crianças. Outra batida, enfatizada pela primeira voz masculina dizendo. Sabe que podemos ouvir você, seu porco. Segunda, continuou Liz. No que diz respeito aos dois desgraçados à porta, cabe a você querer conhecê-los agora ou seguir para o andar de cima como uma pessoa inteligente, tirar uma soneca, pois ainda parece um pouco pálida, e depois colocar roupas apropriadas para a cidade enquanto espancou um deles por falar dessa forma com um grão senhor. Havia tanta luz nos olhos de Liz. Fazia com que ele parecesse mais jovem, de alguma forma. Mais mortal. Tão diferente do ódio gélido que eu vira mais cedo, ao acordar. Acordar naquele sofá e depois decidir que não voltaria para casa. Decidir que, talvez, a corte primaveril não fosse meu lar. Eu estava me afogando naquele antigo peso, lutando para subir até uma superfície que talvez não existisse. Tinha dormido por somente a mãe sabe quanto tempo, mesmo assim. Venha me buscar quando eles forem embora. Aquela alegria diminuiu, e Liz pareceu prestes a dizer outra coisa, mas uma voz feminina, entrecortada e aguda, soou naquele momento atrás dos dois machos na antecâmara. Vocês, ilirianos, são piores que gatos miando para que alguém abra a porta dos fundos. A maçaneta se agitou. A mulher suspirou profundamente. Sério, Rissand. Você nos trancou do lado de fora. Lutando para afastar aquele imenso peso por um pouco mais de tempo, segui para as escadas. No alto delas agora estavam Niwala e Serridven, encolhendo o corpo para a porta da entrada. Eu podia ter jurado que Serridven gesticulou subitamente para que eu subisse correndo. E poderia ter beijado as gêmeas por aquele pingo de normalidade. Talvez também tivesse beijado Liz por esperar para abrir a porta até que eu estivesse na metade do corredor azul cerúleo no segundo andar. Só ouvi aquela primeira voz masculina declarar. Bem-vindo ao lar, bastardo. Isso se seguiu à voz masculina envolta em sombras dizendo. Senti que estava de volta. Mor me inteirou, mas eu. Aquela voz feminina estranha o interrompeu. Mande seus cães brincarem no quintal, Rissand. Você e eu temos assuntos a tratar. Aquela voz que parecia à meia-noite falou com uma frieza baixa que percorreu minha espinha. Assim como eu. Então, o arrogante falou com a mulher. Chegamos primeiro. Espere sua vez, pequena anciã.
Flanqueando minha figura, Niuala e Serridven encolheram o corpo, talvez segurando as gargalhadas ou por medo, ou talvez ambos. Definitivamente ambos, pois um grunhido feminino percorreu a casa, apesar de pouco entusiasmado. O corredor do andar de cima era decorado com lustres de vidro espiralado colorido, iluminando as poucas portas polidas de cada um dos lados. Imaginei qual pertenceria a Rezanda, então imaginei qual pertenceria a Amor quando a ouvi bocejar em meio à balbúrdia abaixo. Por que estão todos aqui tão cedo? Achei que nos encontraríamos esta noite na casa. Abaixo, Rezanda resmungou. Confie em mim, não tem festa alguma. Apenas um massacre se Queixon não calar a boca. Estamos com fome, aquele primeiro macho, Queixon, reclamou. Nos alimente. Alguém me contou que haveria café da manhã. Patéticos, debochou aquela voz feminina esquisita. Vocês idiotas são patéticos. Mor falou. Sabemos que isso é verdade. Mas tem comida. Ouvi as palavras, ouvi e compreendi. Então elas flutuaram para a escuridão de minha mente. Niuala e Serridven abriram a porta de um quarto aquecido por lareira e iluminado pelo sol. Este se abria para um jardim murado, com vestígios do inverno nos fundos da casa, e as grandes janelas davam para a fonte de pedra dormente no centro, vazia por causa da estação. Tudo no quarto era de madeira fina e de um tom suave de branco, com toques de um verde sutil. Parecia, estranhamente, quase humano. E a cama imensa, fofa, adornada com colchas e edredons de cores creme e marfim para afastar o frio do inverno, parecia ser a mais aconchegante das coisas. Mas eu não estava tão sonolenta que não conseguisse fazer algumas perguntas básicas, para ao menos me dar a ilusão de me importar um pouco com meu bem-estar. Quem eram aqueles? Consegui dizer quando fecharam a porta atrás de nós. Niuala seguiu para o pequeno banheiro anexo, de mármore branco, com banheira de pés em forma de garas, mais janelas ensolaradas que davam para o muro do jardim e para a fileira espessa de ciprestes que pareciam montar guarda atrás dele. Serridven, que já caminhava para o armário, se encolheu um pouco e falou por cima do ombro. São do círculo íntimo de Rissan. Aqueles que eu ouvira serem mencionados naquele dia na corte noturna, que Rhys ficava visitando. Eu não estava ciente de que grãos-senhores mantinham as coisas tão casuais, admite. Não mantém, falou Niuala, ao voltar do banheiro com uma escova. Mas Rissan sim. Aparentemente, meu cabelo estava uma bagunça, porque Niuala o penteou enquanto Serridven escolheu um pijama marfim, camisa com calça quentes e macias e com barra de renda. Observei as roupas e, depois, o quarto, então, o jardim de inverno e a fonte desativada além dele, e as palavras que Rissan dissera mais cedo fizeram sentido. As muralhas desta cidade não são invadidas há 5.000 anos. O que significava que Amaranta? Como esta cidade está aqui? Encarei Niuala pelo espelho. Como ela sobreviveu? O rosto de Niuala ficou tenso, e os olhos escuros se voltaram para a irmã gêmea, a qual se levantou devagar da frente da gaveta de uma cômoda, com chinelos forrados de lã nas mãos. A garganta de Serridven oscilou quando ela engoliu em seco. O grão-senhor é muito poderoso, falou Serridven, com cautela. E era devotado ao povo muito antes de o fardo do pai passar para ele. Como ela sobreviveu? Insiste. Uma cidade, linda, se os sons que vinham de minha janela, do jardim além dela, eram algum indicativo, estava ao meu redor. Intocada, inteira. Segura. Enquanto o restante do mundo tinha sido deixado em ruínas. As gêmeas trocaram olhares de novo, alguma linguagem silenciosa que aprenderam no útero passou de uma para outra. Niuala apoiou a escova na penteadeira. Não cabe a nós dizer. Ele pediu que vocês não. Não, interrompeu Serridven, dobrando as cobertas. O grão-senhor não fez tal exigência. Mas o que ele fez para proteger esta cidade é uma história dele para ser contada, não nossa. Ficaríamos mais confortáveis se ele a revelasse a você, para não confundirmos nada. Olhei para as duas com irritação. Tudo bem. Justo.
Seridvin foi fechar as cortinas, selando o quarto em escuridão. Meu coração deu um sobressalto, levando consigo a raiva, e disparei. Deixe abertas. Não podia ser selada e fechada na escuridão, ainda não. Seridvin assentiu e deixou as cortinas abertas. As gêmeas me disseram para mandar chamar se eu precisasse de algo, e, depois, saíram. Sozinha, deitei na cama, mal sentindo a maciez, a suavidade dos lençóis. Ouvi o fogo crepitante, o cantar dos pássaros nas sempre verdes plantadas no jardim, tão diferente das melodias primaveris doces com as quais eu estava acostumada. Que talvez jamais conseguisse suportar de novo. Talvez Amaranta tivesse vencido, no fim das contas. E alguma parte nova e esquisita em mim se perguntou se jamais retornar poderia ser uma punição adequada para ele. Pelo que ele tinha feito comigo. O sono me reivindicou, ágil, brutal e profundo. Capítulo 15. Acordei 4 horas depois. Precisei de alguns minutos para me lembrar de onde estava, do que acontecera. E cada tique do pequeno relógio na escrivaninha de jacarandá era como um empurrão mais e mais para trás naquela escuridão profunda. Mas pelo menos eu não estava cansada. Letárgica, mas não estava mais à beira de me sentir como se pudesse dormir para sempre. Pensaria no que acontecera na corte primaveril depois. Amanhã? Nunca. Ainda bem que o círculo íntimo de Rizan partiu antes que eu terminasse de me vestir. Riz esperava à porta da frente, a qual estava aberta para a pequena antecâmara de madeira e mármore, que, por sua vez, dava para a rua além dela. Riz me observou, desde os sapatos azul marinho de camurça práticos e confortáveis até o sobretudo azul celeste na altura dos joelhos e a trança que começava de um lado de minha cabeça e dava a volta por trás dela. Sob o casaco, a roupa fina habitual tinha sido substituída por calça marrom mais espessa e mais quente e um suéter creme bonitinho, que era tão macio que eu podia ter dormido nele. Luvas de tricô que combinavam com os sapatos já estavam enfiadas nos bolsos fundos do casaco. Aquelas duas gostam mesmo de chamar atenção, observou Ressan, embora algo parecesse tenso conforme seguimos para a porta. Cada passo na direção daquele batente iluminado era tanto uma eternidade quanto um convite. Por um momento, o peso dentro de mim sumiu quando absorvi os detalhes da cidade que emergia, luz do sol amanteigada, que suavizava o dia de inverno já ameno, um pequeno e bem cuidado jardim na frente, a grama seca quase branca, envolto por uma cerca de ferro retorcido na altura da cintura, e canteiros de flores vazios, tudo isso seguindo até uma rua limpa de paralelepípedos pálidos. Grão-féricos em diversos tipos de vestimenta perambulavam, alguns com casacos como o meu para se proteger do ar gelado, alguns usando moda mortal, com camadas e saias bufantes e renda, outros com couro para cavalgar, todos sem pressa conforme inspiravam a brisa de sal, limão e verbena que nem mesmo o inverno conseguia afugentar. Nenhum deles olhou na direção da casa. Como se não soubessem ou não se preocupassem que o próprio grão-senhor morava em uma das muitas casas de mármore que ladeavam a rua, cada uma encimada por telhados de cobre verde e chaminés pálidas que sopravam espirais de fumaça no céu frio. Ao longe, crianças davam gargalhadas esganiçadas. Saí cambaleando para o portão principal, abrindo-o com os dedos ansiosos que mal registraram o metal frio como gelo, depois, dei 3 passos para a rua antes de parar ao ver o outro lado. A rua se inclinava para baixo, revelando mais casas bonitas e chaminés soprando fumaça, mais pessoas bem alimentadas e despreocupadas. E bem na base da colina um rio amplo e sinuoso se curvava, brilhando com um tom de safira profundo, serpenteando na direção de uma grande extensão de água adiante. O mar. A cidade fora construída como uma casca sobre as colinas íngremes que se estendiam flanqueando o rio, as construções eram feitas de mármore branco ou arenito de tom quente. Navios com velas de formas variadas estavam atracados no rio, e as asas brancas de pássaros brilhavam acima deles ao sol do meio-dia. Nenhum monstro. Nenhuma escuridão. Nenhum pingo de medo, de desespero. Intocada. A cidade não é invadida há 5.000 anos.
Mesmo durante o auge do domínio de Amaranta sobre Prithian, o que quer que Rhys tivesse feito, o que quer que tivesse vendido ou barganhado, ela realmente não tocara naquele lugar. O restante de Prithian havia sido destruído e, então, deixado sangrando ao longo de 50 anos, mas Velaris. Meus dedos se fecharam em punho. Senti algo pairando acima, e olhei para o outro lado da rua. Ali, como guardiãs eternas da cidade, erguiam-se, em uma muralha, montanhas de topo plano de pedra vermelha, a mesma pedra que fora usada para construir algumas das estruturas. Elas se curvavam na beira norte de Velaris, onde o rio desviava em sua direção e fluía para dentro de sua sombra. Para o norte, montanhas diferentes cercavam a cidade do outro lado do rio, uma cadeia de picos afiados como dentes de peixe, que separava as alegres colinas da cidade do mar além delas. Mas essas montanhas atrás de mim eram gigantes adormecidos. De alguma forma pareciam vivas, despertas. Como se respondessem, aquele poder ondulante, serpenteante, deslizou por meus ossos, como um gato roçando minhas pernas em busca de atenção. Ignorei. O pico do meio falou Rhys, atrás de mim, e me virei, lembrando que ele estava ali. Rhys apenas apontou na direção do mais alto dos planaltos. Buracos janelas pareciam ter sido construídos na parte mais alta. E voando naquela direção, com asas grandes e escuras, seguiam duas figuras. Aquela é minha outra casa nesta cidade. A Casa do Vento. Certamente, as figuras voadoras desviaram no que parecia ser uma corrente forte e rápida. Vamos jantar lá esta noite, acrescentou Rhys, e não pude dizer se ele parecia irritado ou resignado com o fato. E não me importava muito. Virei para a cidade de novo e falei. Como? Ele entendeu o que eu quis dizer. Sorte. Sorte. Sim, que sorte a sua, argumentei, baixinho, mas não muito, que o restante de Prithian tenha sido devastado enquanto seu povo e sua cidade permaneceram a salvo. O vento soprou os cabelos escuros de Rhys, seu rosto era indecifrável. Chegou a pensar por um momento, continuei, a voz como cascalho, em estender essa sorte a algum outro lugar. A alguém mais. Outras cidades, falou ele, calmamente, são conhecidas pelo mundo. Velaris permaneceu em segredo além das fronteiras destas terras durante milênios. Amaranta não a tocou porque não sabia da existência da cidade. Nenhuma de suas bestas sabia. Ninguém nas outras cortes sabe da existência de Velaris também. Como? Feitiços e proteções, e meus ancestrais muito cruéis, que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para preservar um pedaço de bondade em nosso mundo destruído. E quando Amaranta surgiu, falei, quase cuspindo o nome dela, não pensou em abrir este lugar como refúgio. Quando Amaranta surgiu, respondeu Rhys, o temperamento se descontrolando um pouco quando seus olhos brilharam, precisei fazer escolhas muito difíceis, muito rapidamente. Revirei os olhos, virando-me para verificar as colinas extensas e íngremes, o mar ao longe. Presumo que não vai me contar a respeito disso. Mas precisava saber, como ele conseguira salvar aquele pedaço de paz e beleza. Agora não é hora para essa conversa. Tudo bem. Eu já ouvira aquele tipo de coisa milhares de vezes antes na corte primaveril mesmo. Não valia a pena me esforçar para insistir a esse respeito. Mas eu não ficaria sentada no quarto, não podia me permitir ficar de luto e deprimida e chorar e dormir. Então, me aventuraria na rua, mesmo que fosse uma agonia, mesmo que o tamanho daquele lugar. Pelo caldeirão, era enorme. Indiquei com o queixo a cidade que se estendia para baixo, na direção do rio. Então, o que há ali que vale a pena salvar às custas de todo mundo? Quando encarei Rhys, os olhos azuis estavam tão cruéis quanto o mar agitado de inverno ao longe. Tudo, respondeu ele. Rhys não estava exagerando. Havia tudo para ver em Velaris, casas de chá com mesas e cadeiras delicadas dispostas do lado de fora das fachadas alegres, com certeza aquecidas por um feitiço, cheias de grão-féricos conversando e rindo, e alguns féricos estranhos e lindos.
Havia 4 praças principais de comércio, eram chamadas de palácios, 2 daquele lado, o lado sul do rio Sidra, e 2 do lado norte. Durante as horas em que caminhamos, só visitei 2 delas, grandes praças de pedras brancas, flanqueadas pelas pilastras que sustentavam as construções entalhadas e pintadas, davam para as praças e forneciam um passeio coberto abaixo para as lojas construídas ao nível da rua. O primeiro mercado em que entramos, o Palácio de Linhas e Joias, vendia roupas, sapatos, suprimentos para fazer ambos e joias incontáveis, joalherias reluzentes. Mas nada dentro de mim se agitou diante do reflexo da luz do sol sobre os tecidos, sem dúvida raros, que oscilavam à brisa fria do rio, diante das roupas dispostas nas amplas janelas de vidro, ou do brilho de ouro, rubi e esmeraldas e pérolas aninhados em almofadas de veludo. Não ousei olhar para o dedo, agora vazio, em minha mão esquerda. Cris entrou em algumas das joalherias, procurando um presente para uma amiga, disse ele. Escolhi esperar do lado de fora todas as vezes, me escondendo nas sombras sob as construções do palácio. Passear naquele dia era o suficiente. Apresentar-me, suportar as bucas escancaradas, as lágrimas e os julgamentos, se precisasse lidar com isso, poderia muito bem deitar na cama e jamais sair. Mas ninguém nas ruas me olhou 2 vezes, mesmo ao lado de Ressan. Talvez não tivessem ideia de quem eu era, talvez os moradores da cidade não se importassem com quem estava entre eles. O segundo mercado, o Palácio de Osso e Sal, era uma das praças gêmeas, uma do nosso lado do rio, a outra o Palácio de Casco e Folha do outro lado. Ambas as praças estavam lotadas de comerciantes vendendo carne, vegetais, comida pronta, gado, medicamentos, temperos. Tantos temperos, cheiros familiares e esquecidos daqueles anos preciosos em que conheci o conforto de um pai invencível e uma riqueza sem fim. Ressan se manteve a alguns passos de distância, as mãos nos bolsos conforme oferecia alguma informação de vez em quando. Sim, ele me contou, muitas lojas e lores usavam magia para se aquecer, principalmente espaços abertos populares. Eu não perguntei mais a respeito. Ninguém o evitou, ninguém sussurrou a respeito de Ressan ou cuspiu nele ou o acariciou como tinham feito sob a montanha. Na verdade, as pessoas que o viam ofereciam largos sorrisos calorosos. Algumas se aproximavam, segurando a mão de Rhys para lhe dar boas-vindas. Rhys conhecia cada uma pelo nome e as pessoas se dirigiam a ele pelo nome. Mas Rhys ficou cada vez mais calado conforme a tarde chegou. Péramos no limite de uma parte da cidade pintada em cores alegres, construída no alto das colinas que se estendiam direto para a beira do rio. Dei uma olhada para a fachada da primeira loja, e meus ossos pareceram quebradiços. A porta alegre estava entreaberta e revelava arte e pinturas e pincéis e pequenas esculturas. Ressan falou. É por isso que Velaris é conhecida, o quarteirão dos artistas. Você pode encontrar centenas de galerias, lojas de suprimentos, oficinas de cerâmica, jardins de esculturas e qualquer coisa desse tipo. Chamam de o arco-íris de Velaris. Os artistas performáticos, músicos, dançarinos, atores moram naquela colina do outro lado do Sidra. Está vendo o trecho dourado brilhando perto do topo? É um dos principais teatros. Há 5 teatros importantes na cidade, mas aquele é o mais famoso. E há os teatros menores, e o anfiteatro nos penhascos do oceano. Rhys se interrompeu quando reparou em meu olhar voltando-se para a diversidade de prédios alegres adiante. Grão-feéricos e diversos feéricos inferiores que eu jamais vira e cujos nomes não conhecia perambulavam pelas ruas. Os segundos chamavam mais minha atenção que os primeiros, alguns tinham braços e pernas longos, sem cabelos, e brilhavam como se uma lua interior morasse sob a pele escura como a noite, alguns eram cobertos de escamas opalinas, que mudavam de cor a cada passo gracioso dos pés palmados e cheios de garras, alguns pareciam quebra-cabeças elegantes e selvagens de chifres e cascos e pele listrada. Alguns estavam envoltos em sobretudos pesados, echarpes e luvas, outros perambulavam usando nada além das próprias escamas, peles e garras, e não pareciam pensar 2 vezes a respeito. Assim como ninguém mais.
Todos eles, no entanto, estavam preocupados em observar a paisagem, alguns faziam compras, outros manipulavam argila, areia e tinta. Artistas. Eu jamais me chamei de artista, jamais havia conjecturado aquilo ou pensado tão grandiosamente, mas onde toda aquela cor, luz e textura um dia morara, havia apenas uma cela de prisão imunda. Estou cansada. Eu consegui dizer. Conseguia sentir o olhar de Liz, não me importava se o escudo mental estava erguido ou não para me proteger contra seu acesso a meus pensamentos. Mas ele apenas disse: podemos voltar outro dia. Está quase na hora do jantar mesmo. De fato, o sol descia na direção em que o rio encontrava o mar além das colinas, manchando a cidade de rosa e dourado. Não senti vontade de pintar aquilo também. Mesmo enquanto as pessoas paravam para admirar o pôr do sol que se aproximava, como se os residentes daquele lugar, daquela corte, tivessem a liberdade, a segurança de aproveitar a vista sempre que desejassem. E jamais tivessem conhecido outra vida. Eu queria gritar com eles, queria pegar um pedaço solto de paralelepípedo e quebrar a janela mais próxima, queria libertar aquele poder que mais uma vez fervilhava sob minha pele e dizer às pessoas, mostrar a elas, o que fora feito comigo, com o resto do mundo, enquanto elas admiravam o pôr do sol e pintavam e bebiam à beira do rio. Calma, murmurou Liz. Virei a cabeça para ele, minha respiração estava um pouco irregular. O rosto de Ressan, de novo, se tornou indecifrável. Meu povo não tem culpa. Com facilidade, meu ódio sumiu, como se tivesse escorregado em um degrau da escada que galgava constantemente dentro de mim e tivesse se estatelado na rua de pedras pálidas. Sim, sim, é claro que não tinham culpa. Mas eu não tinha mais vontade de pensar naquilo. Em nada. De novo, falei. Estou cansada. A garganta de Liz oscilou, mas ele assentiu, virando as costas para o arco-íris. Amanhã à noite, sairemos para caminhar. Velaris é linda durante o dia, mas foi construída para ser vista depois do anoitecer. Eu não esperava menos da cidade de luz estelar, mas as palavras tinham ficado, mais uma vez, difíceis de pronunciar. Mas, jantar. Com ele. Naquela casa do vento. Reuni concentração o suficiente para dizer. Quem, exatamente, estará nesse jantar? Liz nos guiou por uma rua íngreme, e minhas coxas pareciam queimar com o movimento. Será que eu estava tão fora de forma, tão fraca? Meu círculo íntimo, disse ele. Quero que os conheça antes de decidir se este é um lugar no qual gostaria de ficar. Se gostaria de trabalhar comigo e, portanto, com eles. Mor você já conheceu, mas os outros três. Aqueles que vieram essa tarde. Um aceno de cabeça. Keshon, Asriel e Anren. Quem são? Rezan dissera algo sobre ilirianos, mas Anren, a voz feminina que eu ouvira, não tinha asas. Pelo menos não asas que eu pudesse ver pelo vidro embaçado. A hierarquias, falou Rezan, com voz neutra dentro de nosso círculo. Anren é minha imediata. Uma fêmea. A surpresa devia estar estampada em meu rosto, pois Liz falou. Sim. E Mor é a terceira na hierarquia. Apenas um tolo pensaria que meus guerreiros ilirianos são os predadores no topo de nosso círculo. A irreverente e alegre Mor era a terceira na sucessão do grão-senhor da corte noturna. Liz continuou. Verá o que quero dizer quando conhecer Anren. Ela parece grã-férica, mas algo diferente habita sua pele. Liz assentiu para um casal que passava, o qual fez uma reverência com a cabeça em um cumprimento alegre. Ela pode ser mais velha que esta cidade, mas é vaidosa e gosta de acumular penduricalhos e pertences tal qual um dragão cuspidor de fogo em uma caverna. Então, fique atenta. Vocês duas têm temperamentos fortes quando provocadas, e não quero que tenha nenhuma surpresa à noite. Parte de mim não queria exatamente saber que tipo de criatura ela era. Então, se entrarmos numa briga e eu lhe arrancar o cordão, Anren vai me assar e me devorar. Liz riu. Não?
Anren faria coisas muito, muito piores que isso. Da última vez em que Anren e Mor se desentenderam, deixaram meu retiro preferido nas montanhas em cinzas. Ele ergueu uma sobrancelha. Para você ter uma ideia, sou o grão-senhor mais poderoso da história de Prythian, e simplesmente interromper Anren é algo que eu só fiz uma vez no último século. O mais poderoso grão-senhor da história. Ao longo dos incontáveis milênios em que existiram aqui em Prythian, Rhys, com os risinhos debochados e o sarcasmo e o olhar sensual. E Anren era pior. E mais velha que 5.000 anos. Esperei que o medo me atingisse, esperei que meu corpo se desesperasse para encontrar uma forma de me livrar do jantar, mas, nada. Talvez fosse uma benção ser morta. A mão larga de Rhys segurou meu rosto, com suavidade bastante para não doer, mas com força suficiente para me fazer encará-lo. Nem pense nisso, sibilou Rhysand, o olhar lívido. Nem por um maldito segundo. Aquela ligação entre nós ficou tensa, meus escudos mentais restantes desabaram. Por um segundo, exatamente como aconteceu sob a montanha, passei de meu corpo para o dele. Dos meus olhos para os de Rhys. Não tinha percebido minha aparência. Meu rosto estava macilento, as maçãs do rosto, protuberantes, os olhos azul acinzentados, esmaecidos e manchados de roxo embaixo. Os lábios carnudos à boca de meu pai estavam finos, e as clavículas despontavam acima do decote espesso de lã do suéter. Eu parecia que o ódio, o luto e o desespero tinham me devorado viva, como se eu estivesse, de novo, faminta. Não por comida, mas por alegria e vida. Então, voltei para meu corpo, olhando para Rhys com raiva. Isso foi um truque. A voz de Rhys estava áspera quando ele tirou a mão de meu rosto. Não? Rhys inclinou a cabeça para o lado. Como passou por ele? Por meu escudo. Eu não sabia do que ele estava falando. Não tinha feito nada. Apenas, deslizado. E não queria falar sobre aquilo, não ali, não com ele. Saí batendo os pés, e minhas pernas tão finas, tão inúteis queimavam a cada passo acima da íngreme colina. Rhysand segurou meu cotovelo, de novo com aquela suavidade cautelosa, mas forte o bastante para me fazer parar. Para dentro de quantas outras mentes deslizou acidentalmente. Lucien. Lucien. Uma risada curta. Que lugar miserável para estar. Um grunhido baixo saiu de dentro de mim. Não entre em minha mente. Seu escudo está abaixado. Eu o ergui às pressas. Poderia muito bem ter gritado o nome para mim. De novo, aquela inclinação contemplativa da cabeça. Talvez ter meu poder. Rhys mordiu o lábio inferior e, depois, riu com escárnio. Faria sentido, é claro, se o poder veio de mim, se meu escudo às vezes confundisse você comigo e a deixasse passar. Fascinante. Pensei em cuspir em suas botas. Pegue seu poder de volta. Não quero. Um sorriso malicioso. Não funciona assim. O poder está preso à sua vida. A única forma de tomá-lo de volta seria matá-la. Como eu gosto de sua companhia, vou dispensar a oferta. Demos alguns passos antes de Rhys dizer. Você precisa ficar vigilante com relação aos escudos mentais. Principalmente agora que viu Velaris. Se algum dia for a outro lugar, além destas terras, e alguém deslizar para dentro de sua mente e vir este lugar. O músculo em seu maxilar se contraiu. Somos chamados de Daiamati, aqueles de nós que podem entrar na mente de outra pessoa como se passássemos de um quarto para outro. Somos raros, e o traço aparece conforme a mãe deseja, mas há o suficiente de nós pelo mundo para que muitos, principalmente aqueles em posições de influência, treinem exaustivamente contra nossas habilidades. Se você algum dia encontrasse um Daiamati sem os escudos erguidos, Feire, ele tomaria o que quisesse. Um mais poderoso poderia torná-la escrava sem que você soubesse, obrigá-la a fazer o que quisesse, e você jamais se daria conta.
Minhas terras permanecem tão misteriosas para forasteiros que alguns achariam você, entre outras coisas, uma fonte altamente valiosa de informações. Daiamati, será que agora eu era uma se também podia fazer tais coisas? Mais um maldito título para que as pessoas sussurrassem conforme eu passava. Imagino que em uma potencial guerra contra Ibern, os exércitos do rei nem mesmo saberiam que este é um lugar para atacar. Indiquei com a mão a cidade ao nosso redor. Então, o que, seu povo mimado? Aqueles que não podem proteger a mente recebem sua proteção e não precisam lutar enquanto o restante de nós sangra. Não deixei que ele respondesse, e apenas apressei o passo. Um golpe baixo e infantil, mas... Por dentro eu tinha me tornado como aquele mar distante, incessantemente revolta, atirada de um lado para outro por rajadas de vento que destruíam qualquer noção de onde pudesse estar a superfície. Chris se manteve um passo atrás durante o restante da caminhada até a casa. Alguma pequena parte de mim sussurrou que eu podia sobreviver a Amaranta, podia sobreviver a deixar Tanlin, podia sobreviver à transição para aquele novo e estranho corpo. Mas aquele buraco vazio e frio em meu peito. Não tinha certeza se podia sobreviver a ele. Mesmo durante os anos em que estivera uma semana ruim de morrer de fome, aquela parte de mim estivera cheia de cor, de luz. Talvez me tornar férica a tivesse destruído. Talvez Amaranta a tivesse destruído. Ou talvez eu a tivesse destruído quando afundei aquela adaga nos corações de dois féricos inocentes e o sangue aqueceu minhas mãos. De jeito algum falei, no pequeno jardim do telhado da casa, as mãos enfiadas nos bolsos do sobretudo para que se aquecessem contra o ar gelado da noite. Havia espaço suficiente para alguns arbustos quadrados e uma mesa de ferro redonda com duas cadeiras, e eu e Rissan. Ao nosso redor, a cidade brilhava, as próprias estrelas pareciam mais baixas, pulsando com rubi, ametista e pérolas. Acima, a lua cheia fazia com que o mármore de prédios e pontes reluzisse, como se as construções fossem todas iluminadas de dentro para fora. Música tocava, cordas e tambores suaves, e, de cada lado do rio Sidra, luzes douradas oscilavam sobre passeios à margem, pontuados por cafés e lojas, todos abertos à noite, já lotados. Vida, tão cheio de vida. Eu quase sentia aquele gosto estalando na língua. Usando preto ressaltado por linha prateada, Rizan cruzou os braços. E farfalhou as imensas asas quando falei. Não? A casa do vento é protegida para que pessoas não atravessem para dentro dela. Exatamente como esta casa. Mesmo contra grão, senhores. Não me pergunte por que ou quem fez isso. Mas a opção é subir os 10.000 degraus andando, o que eu realmente não quero fazer, Feire, ou voar até lá. O luar se refletiu na garra na ponta de cada asa. Chris me lançou um lento sorriso que eu não vira a tarde toda. Prometo que não a deixo cair. Franzi a testa para o vestido azul como a meia-noite que tinha escolhido, mesmo com as mangas compridas e o tecido pesado e exuberante, o decote acentuado não ajudava em nada contra o frio. Tinha pensado em usar o suéter com calça mais grossa, mas preferi o luxo ao conforto. Já estava arrependida, mesmo com o casaco. Mas, se o círculo íntimo de Rhys fosse como a corte de Tanlin, era melhor usar o traje mais formal. Pisquei para o trecho de noite entre o telhado e a residência na montanha. O vento vai levar meu vestido embora. O sorriso de Rhys se tornou felino. Vou de escada, declarei, fervilhando, e o ódio era bem-vindo depois das últimas horas de entorpecimento conforme segui para a porta na ponta do telhado. Rhys estendeu uma das asas e bloqueou o meu caminho. Membrana lisa, salpicada com leve iridescência. Eu me afastei. Ela passou uma hora fazendo meu cabelo. Um exagero, mas ela trabalhara enquanto eu me sentava, em silêncio vazio, deixando que torcesse as pontas para formar leves cachos e prendesse uma parte no alto da cabeça com lindas presilhas de ouro. Mas talvez ficar em casa naquela noite, sozinha e em silêncio, talvez fosse melhor que enfrentar aquelas pessoas. Do que interagir.
A asa de lis se curvou ao meu redor, me levando mais para perto, onde eu quase conseguia sentir o calor do corpo poderoso. Prometo que não vou deixar que o vento destrua seu cabelo. Rysand ergueu a mão, como se pudesse puxar um daqueles cachos soltos, e depois a abaixou. Se preciso decidir se quero trabalhar contra Ybern com você, com seu círculo íntimo, não podemos simplesmente nos encontrar aqui. Já estão todos lá. Além disso, a Casa do Vento tem espaço bastante para que eu não tenha vontade de atirar todos da montanha. Engoli em seco. De fato, curvando-se no topo da montanha central atrás de nós, andares iluminados brilhavam, como se a montanha tivesse sido coroada em ouro. E entre mim e aquela coroa de luz havia uma longa extensão de céu aberto. Quer dizer, falei, porque podia ser a única arma em meu arsenal, que esta casa é pequena demais e as personalidades deles, grandes demais, e você está preocupado que eu perca a cabeça de novo. As asas de lis me empurraram para mais perto, como um sussurro de calor em meu ombro. E se estiver? Não sou uma boneca quebrada. Mesmo que naquela tarde a conversa que tivemos, o que eu vi pelos olhos de Rysand, dissesse o contrário. Mas sei de mais um passo. Eu sei que não é. Mas isso não significa que vou atirá-la aos lobos. Se falou sério sobre querer trabalhar comigo para manter Ybern longe destas terras, manter a muralha intacta, quero que conheça meus amigos primeiro. Decida por conta própria se é algo de que pode dar conta. E quero que esse encontro aconteça de acordo com meus termos, não quando eles decidirem fazer uma emboscada nesta casa de novo. Eu não sabia que você sequer tinha amigos. Sim, ódio, língua afiada. A sensação era boa. Melhor que nenhuma sensação. Um sorriso frio. Você não perguntou. Rysand estava tão perto agora que passou a mão por minha cintura e me envolveu com as duas asas. Minha coluna travou. Uma gaiola. As asas recuaram. Mas ele segurou mais forte, me preparando para a decolagem. Que a mãe me salvasse. É só dizer uma palavra esta noite, e voltamos para cá, sem perguntas. Se não aguentar trabalhar comigo, com eles, então não farei perguntas quanto a isso também. Podemos encontrar alguma outra forma de você morar aqui, de se sentir realizada, independentemente do que eu precise. A escolha é sua, Feyre. Pensei em provocar mais Lys, em insistir para que eu ficasse. Mas ficar por quê? Para dormir. Para evitar um encontro que eu muito provavelmente deveria ter antes de decidir o que queria fazer comigo mesma. E para voar? Verifiquei as asas, o braço em volta de minha cintura. Por favor, não me deixe cair. E por favor, não? Disparamos para o céu, rápidos como uma estrela cadente. Antes que meu grito terminasse de ecoar, a cidade tinha se aberto sob nós. Uma das mãos de Lys deslizou sobre meus joelhos enquanto a outra envolveu minhas costas e as costelas, e voamos mais e mais para cima, até a noite estrelada, para a escuridão líquida e para o vento melódico. As luzes da cidade se afastaram até que Velaris se tornasse um cobertor de veludo ondulante coberto de joias, até que a música não mais alcançasse nossas orelhas pontiagudas. O ar estava frio, mas nenhum vento além de uma leve brisa roçou meu rosto mesmo conforme disparamos com precisão magnífica em direção à Casa do Vento. O corpo de Lys parecia firme e quente contra o meu, era uma força sólida da natureza, criada e aprimorada para aquilo. Mesmo o cheiro me lembrava do vento, chuva e sal e algo cítrico que eu não conseguia nomear. Desviamos para uma corrente ascendente, subindo tão rápido que foi instintivo me agarrar à túnica preta de Rysand quando meu estômago se apertou. Fiz uma careta para a risada baixa que fez cócegas em minha orelha. Esperava mais gritos de você. Não devo estar tentando com muito afinco. Não sussurrei, me concentrando na faixa de luzes que se aproximava, na parede eterna da montanha. Com o céu girando acima e as luzes disparando abaixo, o lado de cima e o de baixo se tornaram espelhos, até que velejamos por um mar de estrelas. Algo apertado em meu peito se aliviou infimamente.
Quando eu era menino, disse Liz ao meu ouvido. Saía escondido da casa do vento, saltando da minha janela, e voava a noite toda, apenas dando cambalhotas pela cidade, pelo rio, pelo mar. Às vezes ainda faço isso. Seus pais deviam ficar felicíssimos. Meu pai jamais soube, e minha mãe. Uma pausa. Ela era iliriana. Em algumas noites, quando me pegava no momento em que eu saltava da janela, brigava comigo, depois, saltava também para voarmos juntos até o alvorecer. Ela parece encantadora, admite. Ela era, confessou Ressan. E essas duas palavras me disseram o bastante sobre seu passado para que eu não me intrometesse. Uma manobra nos fez subir mais, até que estivéssemos diretamente alinhados com uma varanda ampla, emoldurada pela luz de lanternas douradas. Na ponta, embutidas na própria montanha vermelha, duas portas de vidro já estavam abertas, revelando uma sala de jantar grande, mas casual, entalhada na pedra e acentuada pela madeira luxuosa. Cada cadeira tinha sido feita, reparei, para acomodar asas. A aterrissagem de Liz foi tão suave quanto a decolagem, embora tivesse mantido um braço sob meus ombros enquanto meus joelhos falhavam ao se acomodarem. Eu me desvencilhei do toque de Liz e olhei para a cidade atrás de nós. Tinha passado tanto tempo agachada em galhos de árvores que já não sentia pela altura um terror primitivo havia muito tempo. Mas a extensão da cidade, pior, a vasta extensão de escuridão além o mar. Talvez eu ainda fosse uma tola humana por me sentir daquele jeito, mas não tinha percebido o tamanho do mundo. O tamanho de Pritian, se uma cidade grande como aquela podia permanecer escondida de Amaranta, das outras cortes. Resand estava em silêncio ao meu lado. Mas, depois de um momento, ele disse: "Fale." Ergui uma sobrancelha. "Você revela o que está na sua cabeça, uma coisa só. E digo uma também." Sacudi a cabeça e me voltei para a cidade. Mas Liz continuou. "Estou pensando que passei 50 anos trancafiado sob a montanha, e, às vezes, eu me deixava sonhar com este lugar, mas jamais esperava vê-lo de novo. Estou pensando que desejava ter sido eu a matá-la. Estou pensando que, se a guerra vier, pode demorar muito até que tenha uma noite como esta." Liz desviou o olhar para mim, ansioso. Não me dei o trabalho de perguntar de novo como ele mantivera aquele lugar escondido, não quando provavelmente Liz se recusaria a responder. Então, perguntei: "Acha que a guerra virá tão cedo assim?" Esse foi um convite sem perguntas. Eu contei 3 coisas. "Me conte uma." Encarei o mundo aberto, a cidade e o mar revolto e a noite seca de inverno. Talvez fosse algum pingo de coragem, ou inconsequência, ou eu estivesse tão acima de tudo que ninguém, exceto Liz ou o vento, podia ouvir, mas confessei: "Estou pensando que devia ser uma tola apaixonada para permitir que me fosse mostrado tão pouco da corte primaveril. Estou pensando que há muito daquele território que jamais me foi permitido ver ou saber que existia, e talvez eu tivesse vivido em ignorância para sempre, como algum bicho de estimação. Estou pensando." Engasguei com as palavras. Sacudi a cabeça, como se pudesse afastar aquelas que restavam. Mas mesmo assim as falei. Estou pensando que era uma pessoa solitária e sem esperanças, e talvez tivesse me apaixonado pela primeira coisa que me mostrou um pingo de bondade e segurança. E estou pensando que talvez ele soubesse disso, talvez não conscientemente, mas talvez ele quisesse ser aquela pessoa para alguém. E talvez isso desse certo para quem eu era antes. Talvez não dê certo para o que sou agora. Pronto. As palavras, cheias de ódio, egoístas e ingratas. Apesar de tudo que Talin tinha feito. O pensamento desse nome ressoou dentro de mim. Na tarde do dia anterior, eu estava lá. Não pensaria nisso. Ainda não. Rezan comentou. Foram 5. Parece que devo 2 pensamentos a você. Ele olhou para trás de nós. Depois. Porque os 2 machos alados de mais cedo estavam de pé à porta. Sorrindo.